tudo bom? Seja bem-vinda, Cléo. Prazer recebê-la mais uma vez. Obrigada, Tati, obrigada. Descanso de panela, adorei o tema. Cupcake. Cupcake tá na moda ainda, né, o cupcake. Eu falo que eu sempre gosto de associar uma coisa decorativa e utilitária. Então, para você decorar sua mesa no final de tarde, vai fazer um lanche, põe os descansos de panela, né? Ele vai servir para você decorar a tua mesa e protegê-la. Nossos convidados vão se sentir até mais acolhidos, né? Quando Verdade, faz um sempre carinho. uma coisa alegre, colorida, né? Decora, eu acho que fica bem interessante. Primeiras orientações, Cléo, por onde começar? Começar preparando a peça. É sempre importante para uma boa pintura você preparar muito bem essa peça. A madeira, o MDF, ele vem sem acabamento, então às vezes precisa dar uma lixada antes de você começar e preparar com o fundo. Sempre passar uma base antes. Eu procuro usar uma cor clara, pode ser uma cor mineral, uma cor pérola, passar antes de começar a pintura. Passa uma demão, lixa, depois mais umas 2 demãos. Aqui nós vamos usar 2 tipos de pintura. A pintura fechada, que é essa pintura aqui, olha, que você vai cobrir, passar 3 mãos, até cobrir bem a peça. E o primitivo, que você percebe que tem uns efeitinhos aqui, olha, no fundo, que você vai conseguir isso lixando a peça. Então, eu tenho a peça aqui pronta, ela vem crua, né, no MDF, vai passar com um rolinho. Aqui eu usei esse tipo de rolinho aqui. Uma dicasinha também, você guardar o rolinho sempre num saquinho plástico, porque aí ele vai estar sempre com tinta e aquela tinta não seca, para você poder usar. Rolinho, né? Então, esse rolinho também é uma técnica aí que eu acabei usando, que é um rolinho de espuma, porém ele é coberto, ó, com uma malha. Ele é legal, principalmente nessa pintura, porque quando você passa aqui, ele vai marcando com esses quadradinhos, que a gente vai conseguir depois, quando lixar, aparecer esses efeitos. Então é bem legal, dá um efeito diferente. Bacana. Mas quem não tem pode usar o outro. Pode usar Só o outro. da É espuminha. que você vai perceber no detalhe que Quando aparece lixa, né? aqueles quadradinhos. Não sei se dá dando para Tá. ver Uhum. aqui, mas dá um Perfeitamente. efeito diferente. Dá uma textura diferente no seu trabalho. Então passa aqui 3 demãos do mineral. Depois nós vamos começar a preencher. Uma aluna uma vez falou assim: olha, eu queria ver você pintando desde o começo, porque a gente não sabe por que mancha a peça. Então eu procuro fazer o seguinte: nesse caso aqui, nós vamos fazer, tem muita curva. Então uma dica que eu acho legal é usar esse pincel chanfrado, que a gente usa para sombrear. Deixa um velhinho, reserva ele para essas coisas que tem muitas voltinhas, muitos cantinhos. Ele vai facilitar a tua vida. Você vai preencher com esse pincel. Então aqui em cima eu vou usar essa cor mais clarinha. A tinta tem que estar nessa textura, uma textura cremosa. E você vai cobrir. Olha como o pincel, por ele ser chanfrado, ele te possibilita fazer essas curvas com mais facilidade. Nessa primeira parte aqui, é pintura fechada, como eu comentei. Então, ele vai manchar na primeira vez. Nós vamos repetir esse processo, talvez umas 3 vezes, para cobrir bem. Olha, faz os cantinhos, respeita o desenho. Muitas vezes o pessoal acaba cobrindo o próprio desenho que fez. Não esquece as laterais, de preferência faz primeiro as laterais. Tá? Essa é uma dica para quem está começando, quem quer saber por onde começar. Não deixa excesso de tinta. Tá? Vai repetir esse processo aqui. Isso aqui seria na parte de cima. Cléo, tinta acrílica ou PVA? Pode ser qualquer uma das duas? Eu prefiro trabalhar com a PVA por um motivo. A acrílica, ela seca mais rápido. E como no country tem muita sombra, você não vai conseguir dar o efeito. Tá. Essa parte aqui de baixo, aqui nós vamos cobrir, tá? Eu vou fazer só um pedacinho para vocês verem. Essa parte já é mais diluída. Eu misturei um pouquinho de água aqui. Olha como dá para fazer os cantinhos. Aí você já desce com a tinta.
essa parte vai ficar mais clarinha. Vai passar umas 2, 3 demãos também, mas como ela está diluída em água, ela já vai ficar mais clara. Depois da peça toda preenchida, que essa aqui seria a primeira parte, aí nós já temos aqui a peça dada a primeira demão de tinta. É para ficar assim, bem fechadinho aqui e aqui mais suave. Essa parte que está mais suave, a gente vai dar uma lixadinha nela para dar o efeito primitivo que eu comentei. Uma lixa fina de madeira. Olha, vou fazer um barulhinho chato aqui agora, hein? Lembra dos quadradinhos do rolinho? Ele vai começar a aparecer aqui, olha. É um efeito também diferente na tua peça. Olha, aparece ele aqui. Vai ficar esse branquinho, aí você passa um paninho úmido que sai. Vou umedecer esse aqui mesmo, não tem um pequenininho, só para vocês verem aqui, ó. Que começa a dar o efeito aqui. Só essa parte de baixo que nós vamos fazer esse efeito primitivo, para nós termos os dois efeitos de pintura. Aqui vai ficar fechado, aqui o primitivo. A gente vai começar a fazer a sombra seca. O que seria a sombra seca? Antes de fazer a sombra com pincel de chanfrar, para eu dar volume, a pintura precisa de sombra e de luz. Então eu vou marcar aqui onde eu vou pôr luz. Tudo que sobressai, eu vou colocar luz. Então eu vou pôr uma luz aqui, essa parte aqui e essa parte, usando sempre um tom mais claro. Se eu tenho um vermelho aqui, eu posso fazer uma luz com amarelo, fica bem legal. Eu vou aproveitar e deixar então a técnica da luz para o próximo bloco. Tá. E eu quero mostrar, gente, nessa outra cor aqui que a Cléo usou, dá pra gente perceber também, né? Sim, essa o questão do efeito quadradinho, do rolinho primitivo. que ela usou. Olha lá, o primitivo aqui. Ficou lindo também. E no verde, ó, pra vocês compararem, temos aqui as duas opções. Depois a gente mostra, tem outras cores ali embaixo. Você pode variar a cor e fazer um de cada cor, fica bem colorido. Lindas essas outras cores também, olha. Também. Esses são de Lilás, alunas, tá, Tati? Esse é da Márcia Ferrúcio, da Renata Carvalho e da Osana Leardini. Terminaram em Arrasaram, tempo para eu poder meninas. trazer para Lindos. vocês. Deixa eu ver as combinações que elas fizeram. Então a gente tá nesse primeiro aqui, ó lá. Ficou bem bacana também. Esse A base lindo. também depois você pode estar pintando ou só de preto e usar o carimbo. Ah, é verdade, gente. Olha lá o Né? carimbinho. Cada uma fez de uma maneira. Usou o carimbo na base. Tem esse daqui. Olha lá o efeito do carimbo. Fica Esse bonitinho do- com o carimbo também, né? O carimbo de cupcake. Também, então. Ou pode deixar vai lisinho, da esse tá sua lisinho. criatividade. Você fazer ele bem colorido e usar esses artifícios do carimbo. Muita luz e sombra. Aqui a gente vê as bolinhas, né? É. Você vê que o Nesse do meio outro, já lá. foi feito um efeito da forminha Com mesmo, efeitos né? diferentes. Você pode aproveitar aí como ideia, como inspiração. Continua com a gente então, Cléo. Tá No joia. próximo bloco a gente desenvolve a técnica, o Luz e efeito da sombra. luz e sombra no trabalho para dar aquele toque final e aquele acabamento perfeito. É daqui a pouquinho, a gente volta em instantes.